Vamos lá agora mais algumas questões, essa para o auditor fiscal do município, né, de Caruaru. Veja, o item 1 diz assim, em D3, então eu tenho aqui em D3, que é aqui, ó, né, nesse espaço, foi inserida a expressão, aí eu tenho igual a soma A3, ponto e vírgula A7. Quem é o A3? Aí você vem aqui, A3 é o número 9, então 9, ponto e vírgula. Quem é o A7? O A7 é o número 5. Então, eu vou somar 9 mais 5, né? 9 mais 5 dá 14. Então, a gente já elimina a letra B e a letra C. Ok. Ficamos com duas alternativas. De cara, você nem precisa observar as outras questões. Veja, você sabe que a escrita da função menor é assim, ó. Ela tem que ter um critério. Observe que aqui não tem. Então, essa alternativa está errada. Gabarito letra A. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. A planilha da figura foi criada no Excel, sendo que em C6, então C6 aqui, foi inserida a expressão. Aí eu tenho essa expressão. E em C8, ó, C8 aqui embaixo, a expressão. Eu tenho essa outra expressão aqui. Eu tenho dois cálculos para fazer. Beleza? Se na célula A4 o valor mostrado for alterado de 5 para 13, então aqui já não é mais o 5, vai ser o 13. Os valores mostrados em C6, ou seja, aqui, e em C8, aqui, são respectivamente quanto? Então vamos ver. Vamos fazer esse primeiro cálculo aqui. A multiplicação de A4, quem é o A4? O A4 agora é 13. 13 vezes, quem é o C4? O C4 é o número 2. Então, isso daqui vai dar 26. Já eliminamos duas alternativas. Aí, a expressão agora, a média. A média, você sabe que é a mediana, né? Para mim fazer a mediana, eu tenho que colocar os números em ordem. Então, a ordem de A4, C4. Então, A4, C4 vai pegar esse número 13, esse e esse aqui. Colocando em ordem 2, 8 e 13. A mediana vai ser o número 8. Então, gabarito letra D. Beleza? Vamos embora. Com o intuito de calcular a média de um público, nos eventos coordenados pela Secretaria de Cultura, foi elaborada a seguinte planilha. Então, eu quero a média dos eventos, né? Assinale a alternativa que representa a fórmula correta da célula B6 para efetuar o cálculo da média de público, levando-se em consideração os eventos existentes na linha 2, 3 e 4. Então, são esses eventos aqui, né? Então, para me calcular essa média. Vamos lá. Observando aqui, você já descarta a letra D, né? A escrita dela não é essa. Então, para mim calcular de B2, dois pontos, B4, eu vou utilizar a função média. Assim, média. Ok? Então, a nossa alternativa é a letra B de bola. Próxima questão. No consultório dentário do Dr. Fulano, os atendimentos acontecem diariamente e todo o controle é feito através do Excel, conforme a imagem abaixo. Então, nós temos uma tabelinha aqui. A fórmula que calcula o total do atendimento do bruxismo na célula E2 seria qual alternativa abaixo? Veja, ele quer a soma, né? Então, a soma você sabe que tem essa estrutura. Então, você já elimina essa daqui, né? A letra A. Total não, totalizar não. Então, nossa letra B de bola. Próxima questão. Ainda no consultório do Dr. Fulano, usando a mesma planilha, para efetuar um planejamento de agenda semanal por tipo de atendimento. O responsável por isso criou uma coluna com a média dos atendimentos conforme a seguir, né? A fórmula que calcula a média de atendimento de endodontia na célula F5 seria qual alternativa abaixo? Então, ele quer que calcule a média disso aqui, ó. Média daqui, desses valores, ó. Então, eu teria essa alternativa aqui, não é, a gente já elimina. Então, eu teria igual a média, abre parêntese, B5, dois pontos, B5. Nosso gabarito é a letra A. Fechou? Continuando. Em uma empresa de contabilidade, um funcionário precisa analisar um conjunto de dados referente aos salários dos outros funcionários. Para isso, ele utiliza a planilha do Excel. Suponha que os salários dos funcionários estejam listados na coluna A, da célula 1 até a A100. Ele deseja aplicar um aumento de 8% para todos os funcionários que recebem um salário igual ou inferior, né, a quanto? A 3 mil. Ok. Ponto e vírgula.
Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, já não é esse 1000, nem esse e nem esse também. Veja, nós já achamos a alternativa, que é a letra D, né? Nem precisou montar toda a estrutura. Beleza? Então, só naquela a ideia da observação a gente consegue eliminar muitas alternativas envolvendo esse assunto. Próximo. Um funcionário precisa analisar o desempenho de vendas de uma equipe, classificando cada vendedor como atingiu a meta ou não atingiu a meta. Então, aqui eu já tenho a minha condição. Atingiu a meta, né? Ou não atingiu. Beleza. E o ponto e vírgula. Muito bem. Então, de cara, a gente já elimina essa. Ó, aqui a ordem, um sinal de mais aqui também, nada a ver. Essa a gente mantém. Essa aqui a gente elimina. E essa de baixo a gente mantém. Agora vamos ver que vai distinguir uma da outra. Ó, já achei. Ó. Um sinal de igual aqui, ó, no meio. Tá vendo? Então, a nossa alternativa é a letra B de bola. Ok? Ele diz, ó, considerando que a meta de venda seja 10.000, né? Qual a fórmula deve ser utilizada em C2 para exibir a classificação correta do vendedor? Bem, então, letra B. Vamos evoluir. Foi inserida uma expressão em D4. D4 aqui, ó. Resultado do emprego da multiplicação do valor mostrado em D10, que é esse valor aqui, ó, D10, com o uso do recurso conhecido como referência absoluta, pelo código do cargo C4. Olha só, a gente ainda não estudou isso, mas eu vou adiantar algumas coisas. Referência absoluta nada mais é quando a gente estuda o cifrão, que vocês vão estudar nas próximas aulas. Existem basicamente 3 referências que eu quero que vocês se preocupem. Tá? Nós temos a referência relativa, a referência mista e a referência absoluta. Professor, para que serve isso? Isso daqui nada mais é, pessoal, no Excel do que usar o cifrão nas fórmulas. E para que serve isso? Serve para quando você copiar o resultado de uma célula e colar em outra célula, o resultado não seja alterado, entendeu? Então é como se ele congelasse o valor. A gente precisa desse recurso, tá? Vocês ainda vão estudar isso com mais calma e irão aprender. Mas basicamente a referência relativa, a escrita seria assim, ó, você teria uma célula sem nenhum cifrão. Já a referência mista vai ter um cifrão só, ou assim, que a gente fala que ele congela a coluna, ou assim, que ele congela a linha, tá? Quando eu tenho 2 cifrões assim, aí eu chamo de referência absoluta, que ele congelou tudo, o resultado não vai ser alterado, tá bom? Mas nós iremos estudar isso ainda. Então, a nossa alternativa aqui, a gente já elimina a letra C e D, porque não tem um cifrão, tá vendo? Tem o I comercial. Aí ele diz na segunda questão, em seguida na célula D4, a célula D4 foi selecionada e mediante a execução dos atalhos Ctrl+C, Ctrl+V, a expressão D4 foi copiada para D5, D6 e D7. Beleza. Para finalizar, foi acionado outro recurso que inseriu em D8 uma expressão adicionando todos os valores das células D4, D5, D6 e D7. As expressões inseridas, né, nesses valores, nesses resultados foram quais? Vamos lá, como é que você vai resolver essa questão, mesmo sem saber ainda o uso de referências absoluta ou relativa e mista? A gente de cara descartou 2 alternativas com essa explicação simples que eu dei, né? Você vai conseguir descartar mais uma com o desenho do autossoma. Lembra lá no começo das aulas que eu disse, pessoal, memorize esse símbolo, é importante. Ele serve para fazer o cálculo de autossoma. Pronto, aqui ó, não é esse, ó, é esse aqui, certo? Então, o nosso gabarito é a letra A. Lembrando que vocês ainda irão aprender esse assunto, tá bom? E aí a gente vai retomar essa questão, fazer ela no passo a passo para você entender melhor como é que faz esse cálculo, como é que faz a cópia de uma questão para outra. Fechou? Pronto, é isso. Preciso que vocês, na medida do possível, tentem refazer essas questões sozinhos, vá praticando, porque isso vai facilitar na hora que você for fazer os simulados, tá certo? E aí aumentar o seu nível de acordo com a evolução do nosso material. Fechou? Tchau.